Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento com Cristo, a qual nós juntos compartilhamos da palavra de Deus. Vou fazer um pouco diferente hoje aqui, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mas para nós entrarmos na palavra, vamos orar, tá? Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia o Senhor tem dado a oportunidade de compartilhar da sua palavra. Obrigado pela noite abençoada a qual o Senhor nos concedeu, ó Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Papai querido, pela vida desta pessoa que nos acompanha nessa manhã e pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, guia a nossa vida pelo teu Santo Espírito e eu te peço também, orienta a nossa vida neste dia, Senhor. Direciona, Papai querido, a cada um que ouve, Pai, essa palavra. Papai querido, que através dessa palavra a fé desse irmão seja transbordada dentro do coração, Papai. Que esta palavra aumente a nossa fé e que nós possamos, ó Pai querido, a cada dia mais ser abençoado, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa possa ser impactada, tanto ela e todos aqueles a qual ela vai, aleluia, compartilhar também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida qual o Senhor nos concede, pela oportunidade de mais um dia contemplar o nascer do sol, contemplar, aleluia, tua presença. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Também te louvo pelo teu perdão. Louvo ao Senhor pelo sacrifício que o teu filho Jesus fez naquela cruz para nos salvar, para nos dar vida. Muito obrigado pela nossa salvação também, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. E não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Queridos, hoje, infelizmente, no mundo a qual nós estamos vivendo, há uma briga, né, de religiões, de templos, a ponto de muitas pessoas, né, até brigarem, discutir, e ficam até de mal uma com a outra, por causa até de religiões, de denominações. Aqui no nosso momento com Cristo, nós não falamos de igreja, de placa de igreja. O nosso assunto é Deus e a sua palavra. O nosso assunto é Deus e procurar estar no centro da sua vontade. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Querido, saiba de uma coisa: Deus não habita em templo feito por mão de homens, ou seja, na denominação onde eu congrego, Deus não habita naquelas paredes. A presença de Deus é manifesta porque nós estamos lá. Eu sei que nós não carregamos a presença de Deus. É a presença de Deus que nos conduz. É o Espírito de Deus que há em nós, que nos sustenta, que nos direciona, que nos orienta. Então, o templo, o verdadeiro templo de Deus, não são esses grandes templos que a gente vê por aí. Não, não são essas paredes feitas por mão de pessoas, mas os verdadeiros templos de Deus. Somos eu que estou ministrando e você que está ouvindo. Nós somos o templo de Deus. O Espírito de Deus, ele não pode habitar em paredes. O Espírito de Deus habita em nós. E você olha para a Bíblia Sagrada, desde lá de trás, antes de Jesus vir para dar vida para a humanidade, você vê o Espírito de Deus sobre a vida de Davi. Você vê o Espírito de Deus sobre a vida do próprio Sansão também, que pisava na bola. Mas quando o Espírito de Deus se apoderava dele, coisas grandiosas aconteciam. Você vê
que o Espírito de Deus também estava sobre a vida de Saul, a ponto também de ele chegar a profetizar. Mas você vê também que quando ele desobedece, o Espírito de Deus sai. Ué, pastor Hamilton, quem tem o Espírito de Deus não vai somente obedecer? Não. O Espírito de Deus, irmão, ele não vai impedir se você quiser fazer o que você quer da sua vida. O Espírito de Deus habita em vós. Mas se você quiser viver uma vida de qualquer maneira, ele não vai te impedir. Só que o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus sairá da tua vida. Então não viva uma vida de qualquer jeito, porque você pode ficar vazio, pode se sentir solitário, a depressão vem, a opressão vem. É o que aconteceu sobre a vida de Saul. Quando ele desobedece, o Espírito de Deus sai, vem um espírito mau e assola a vida de Saul, a ponto de Davi ter que tocar e dedilhar a harpa para que o espírito mau possa sair da vida de Saul. Então, quando você olha para a palavra do Senhor, olha o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado ali, olha o que acontece. É o poder sobrenatural de Deus. Coisas extraordinárias Deus faz. Então, se você quiser contemplar o extraordinário de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Pastor Hamilton, mas como eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Como eu entendo isso? Queridos, hoje é muito ensinado de forma errada e eu tenho a convicção e absoluta certeza do que eu estou pregando. Tem gente que fala que batismo com o Espírito Santo é quando você fala em línguas estranhas. Eu já quero aqui dizer para você que isso é uma mentira pentecostal, porque ao saber, sabe como que eu sei que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Não é por aquilo que ela fala, é por aquilo que ela vive, sabe por quê? Porque diz a palavra que um dos frutos do Espírito, na verdade, os frutos do Espírito não é falar em língua estranha, é amor, é paz, e tem algo que é longanimidade, beniguidade, são esses o fruto. E um deles que me chama muita atenção é o domínio próprio. É a pessoa saber o que faz. Então, é os frutos do Espírito que identifica se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Não é o falar em língua estranha. Porque se você não tomar cuidado, até os espíritos maus, e o próprio Satanás, ele fala em língua estranha. Nós não podemos acreditar em tudo aquilo que a gente ouve por aí. Principalmente naquelas línguas que muitas das vezes você não entende. Ah, pastor, mas edifica a si mesmo. Olha, eu vou explicar algo interessante para você aqui, ó. Muitos dizem que quem fala em outra língua, ou língua estranha, né? Falar em outra língua é inglês, espanhol, francês, isso é outras línguas, né? Assim como os discípulos em Atos capítulo 2 falou em outras línguas, né? Eles não falou nessas coisas que a gente ouve hoje em dia. Aí edifica a si mesmo, né? Porque, né, língua dos anjos é uma coisa assim, que as pessoas não sabem nem explicar isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você já viu um anjo descer para falar com alguém na Bíblia e falar em outra língua que a pessoa não entende? Não, ele fala na língua daquilo que é a nação, daquilo que a pessoa fala. Porque Deus não é um Deus de confusão, irmão. Então vamos estudar mais a palavra, pedir a orientação do Espírito de Deus que habita em nós. Mas presta atenção agora que eu vou encerrar. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, que é santo. Deus está dizendo: o templo de Deus, meu filho, é você. O templo meu é você. E Deus que habitar em você. Então cuide do templo de Deus. Eu sei que muitas pessoas elas têm trabalho, né, nos templos hoje. A pessoa fala: não, eu limpo o templo, né? Eu trabalho na casa de Deus. Lá não é a casa de Deus. Lá Jesus disse que é chamada casa de oração. A verdadeira casa de Deus, Betel, é eu e você hoje, a qual somos morada do Espírito Santo de Deus.
E Deus não quer que você destrua esse templo. Tem gente hoje que tem mais zelo lá pelo aquele templo de parede do que pela própria vida, né? Como o pastor Hamilton destrua o templo de Deus? Você fuma, você bebe, você usa droga, cheira pó, essas coiseiras, né? Pinta o seu corpo com essas tatuagens, fura. Você está prejudicando o templo de Deus. Quando você está fazendo essas coisas, você está se auto-prejudicando, você está destruindo o templo de Deus. Você está destruindo aquilo que Deus criou. Então entenda isso. Essas coisas são, irmãos, é um suicídio lento. E a palavra diz bem claro, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso aqui é muito sério, porque o templo de Deus sois vós, e é santo. O que significa isso, pastor? Meu Deus quer que você viva uma vida de santidade. Você é o templo de Deus, deixa Deus te orientar, deixa Deus te corrigir. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama, Deus que te quer bem, Deus quer habitar em você. Só que uma coisa tem para dizer, Deus não pode habitar em templo sujo. Como assim, pastor? Pessoas que vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito, em vícios, entre outras muitas coisas que eu poderia citar aqui. Mas não precisa, porque eu creio que você é muito inteligente e que o Espírito de Deus que há em você não vai deixar você confundido. Ele orientará você e o nome do Senhor será glorificado. Porque naquele grande dia Deus não vai te destruir, Deus vai te salvar. Deus vai te levar para a glória, Deus vai te levar para a vida eterna. Mas tem muitas pessoas que naquele dia Deus destruirá. Por quê? Além de desprezar a presença de Deus, destruiu o próprio templo de Deus, que é o próprio corpo. Uma das formas também que as pessoas destroem o próprio corpo é na prostituição, irmãos. Infelizmente, existem várias formas. E quando a pessoa está pecando contra o próprio corpo, está pecando contra Deus, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. A verdadeira igreja de Jesus, o verdadeiro templo de Deus. Entenda isso. Somos eu e você. Eu não sei se hoje, nesta manhã, eu ministrei algo, né? E você vai, pastor, não é isso que eu queria ouvir hoje, mas foi o que Deus, aleluia, preparou para nós. Foi que o Espírito Santo do Deus vivo nos direcionou. Amém? Espero que você tenha recebido a palavra e eu peço a você, estude, examine, busque nas Sagradas Escrituras, para que Deus faça na sua vida assim como tem feito comigo. Amém? Eu vou dizer para você uma coisa bem séria, eu nunca fiz um curso de teologia. Nunca estudei. É somente a palavra. Sabe por quê? Não sou nada contra. Quanto mais você, aleluia, buscar, melhor. Quanto mais você crescer no conhecimento, na graça, é melhor. Mas uma coisa é certa. Quem busca na palavra é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para guiar. O próprio Jesus disse, e ele vos guiará em toda a verdade. A única verdade que eu conheço é a palavra de Deus. Eu quero que você compartilhe essa mensagem com quantas pessoas você puder, para que mais pessoas possam ter os seus olhos abertos pelo Espírito de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Deixa o teu nome nos comentários para que a gente esteja orando por você e que Deus possa abençoar a sua vida. Não esquece de deixar like, tá bom? Que Deus abençoe a todos.